Melhores alimentos para combater má circulação, varizes e dores nas pernas. Se você sente que a sua circulação não está tão boa, se as suas pernas ficam inchadas ou você sente uma fadiga, um cansaço constante, se você tem mãos e pés frios, varizes, pressão alta, colesterol alto, diabetes, problemas cardíacos, varizes, ou simplesmente quer melhorar a sua circulação, esse vídeo é para você, porque todos esses sinais e sintomas podem indicar problemas circulatórios e podem estar dizendo que os seus vasos sanguíneos não estão funcionando como deveriam. E se você não cuidar da sua circulação, com o passar do tempo, você vai ter problemas cardiovasculares graves e pode desenvolver um infarto, um derrame ou algum outro problema que pode ocasionar a morte. Hoje eu vou te mostrar alimentos que ajudam a proteger e a melhorar a saúde da sua circulação, do seu sistema cardiovascular. E ao final, vou ensinar uma receita com algum desses alimentos para incluí-los no seu dia a dia. Muita gente acha que problemas circulatórios são inevitáveis com o envelhecimento, mas não precisa ser assim. Quando bem combinados, hábitos e alimentos podem reduzir o risco de doenças cardiovasculares. E alguns dos nutrientes que a gente vai ver nessa live são obrigatórios para manter os vasos sanguíneos saudáveis, prevenir a aterosclerose, melhorar o fluxo sanguíneo e reduzir a pressão arterial. Pois é, para quem não me conhece, me chamo Dr. João Migovski, sou médico e me dedico à pesquisa, ao estudo e ao tratamento de doenças da forma mais natural possível. Porque se você tem algum desses problemas que eu citei, é muito provável que algumas estratégias que você não está implementando no seu dia a dia, que você poderia implementar, fossem extremamente proveitosas para a sua saúde. Caso você queira marcar uma consulta comigo, o link está na descrição do vídeo e também está no comentário fixado, ok? Vamos em frente. Se você não souber deixar o like, se você não souber se inscrever no canal e compartilhar o vídeo para ajudar outras pessoas, não se preocupe que ao final eu vou te mostrar como fazer isso. Se você já souber, já se adianta para tirar a nota 10 e também me conta aí no chat e nos comentários de que parte do mundo você me assiste e me conta se você tem algum problema de circulação. E aproveita para pegar papel e caneta, que o nosso 10º alimento é uma fruta, uma das minhas frutas preferidas, que é o abacate. O abacate, ele é um alimento muito completo. Ele tem gorduras boas, como o ômega 3, que ajudam a reduzir a inflamação e contribuem para uma circulação saudável. Essas gorduras boas do abacate são capazes de reduzir o LDL, que é o colesterol ruim. Ele também tem potássio e magnésio, minerais fundamentais para regular a pressão arterial e manter a saúde dos vasos sanguíneos. Tem vitamina E, que é antioxidante, extremamente benéfica para a saúde cardiovascular, e tem fibras. Agora, uma precaução que você deve tomar em relação ao abacate é o fato dele ser uma fruta muito calórica. Então, se você estiver querendo perder peso, o abacate deve ser consumido com moderação. O que é muito interessante do abacate é a versatilidade do consumo. Então, você pode colocar para bater com leite para fazer uma vitamina. Você pode fazer um prato salgado, como o guacamole, onde você vai picar cebola, vai picar o tomate, vai misturar, colocar um pouco de suco de limão, sal e pimenta e está pronto. É uma delícia. Você pode fazer um mousse de abacate, batendo o abacate com cacau em pó e um pouco de mel, colocando na geladeira. Uma sobremesa maravilhosa. Então, são muitas as opções de consumo do abacate, preferencialmente não vamos colocar açúcar nele, ok? Nono alimento, maçãs. As maçãs, eu tenho uma maçãzinha aqui, ó, que eu vou comer daqui a pouco. Minha maçãzinha orgânica, que eu como todos os dias. Elas são ricas em quercetina, uma substância anti-inflamatória e antioxidante que ajuda
na saúde dos vasos sanguíneos, porque tem propriedades também vasodilatadoras, ou seja, permitem que as artérias se abram, se dilatem, fazendo com que o sangue possa fluir de forma mais livre. As maçãs também são ricas em pectina, uma fibra que auxilia na digestão e também contribui para a redução do colesterol, o que é benéfico para a saúde cardiovascular, sem falar que as maçãs também ajudam a controlar a glicemia e são pouco calóricas também, o que é interessante para quem está buscando perder alguns quilinhos. Importante em relação à maçã é você consumi-la com casca e tudo, ok? Lave bem a casca, dê preferência pela maçã orgânica, se possível. Se não for possível, lava essa casca um pouco com bicarbonato de sódio para retirar parte dos pesticidas e consuma a sua maçã. Uma outra opção para você ter no seu dia a dia. Oitavo alimento: laranja e outras frutas cítricas, como o limão. Primeiro, elas são ricas em vitamina C, que é fundamental para a imunidade, que é fundamental para a saúde da pele, mas que também é fundamental para a síntese de colágeno, uma proteína responsável pela integridade dos seus vasos sanguíneos. Se você não tiver vitamina C, você não vai conseguir produzir colágeno na quantidade adequada. É por isso que pessoas com deficiência de vitamina C desenvolvem aquela doença chamada escorbuto, onde uma das manifestações clínicas é o sangramento facilitado das gengivas, muito por conta dessa fragilidade ocasionada nos vasos sanguíneos em função da deficiência de colágeno. Então, além da vitamina C, as frutas cítricas também são ricas em diosmina e hesperidina, duas substâncias flavonoides antioxidantes muito utilizadas no tratamento de problemas circulatórios. Tanto é que são as substâncias daqueles medicamentos, Daflon, Diosmin, Venas, muito prescritos principalmente para pessoas com insuficiência venosa, que precisam ficar utilizando aquelas meias de compressão. Então, o limão, a laranja, as outras frutas cítricas, pela grande quantidade de vitamina C, hesperidina e diosmina, são opções interessantes para melhorar a sua circulação de forma natural. A hesperidina, encontrada principalmente na casca, tem propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes e benéficas para a saúde cardiovascular, da mesma forma que a diosmina, que tonifica as veias e melhora o retorno venoso. Sétimo alimento, todo mundo vai saber quem é. Eu quero que você tente adivinhar que alimento é esse. Você que está me assistindo aqui no chat, você que está me assistindo aqui no Instagram também. É um alimento que é rico em ferro, ácido fólico, rico em vitamina A, em vitamina C, em fibras. Que alimento é esse que é muito famoso por conta de um desenho animado um pouco mais antigo de um marinheiro que consumia esse alimento e ficava fortão e conseguia defender a namorada dele? Que alimento é esse? Você sabe? Que é rico em ferro, como eu falei, que ajuda na produção de glóbulos vermelhos, que é rico em ácido fólico, contribuindo para reduzir os níveis de homocisteína, um marcador muito associado ao risco cardiovascular, ao risco de trombose, ok? Ah, a homocisteína também pode danificar o endotélio, que é a camada de revestimento interna dos vasos, quando está em níveis elevados. E o ácido fólico, o folato, a vitamina B9 é fundamental para metabolizar essa homocisteína. Esse alimento que o pessoal já está acertando aqui, que é o espinafre, ele também é rico em vitamina A, que mantém a integridade dos vasos sanguíneos por participar da manutenção do endotélio e tem função antioxidante e de regulação da coagulação. Como eu falei, rico em vitamina C, fundamental para a produção de colágeno e para a produção do óxido nítrico, aquele gás extremamente importante para o nosso organismo que também promove a vasodilatação, um efeito muito desejado
e muito benéfico, na maior parte das vezes, para pessoas com problemas circulatórios. O espinafre também é rico em fibras, contribuindo dessa forma para reduzir pressão arterial, colesterol e também a glicemia. Sexto alimento, couve, rica em vitamina K, crucial na coagulação sanguínea e para a síntese de proteínas da coagulação. A vitamina K ativa fatores de coagulação essenciais, como a protrombina e os fatores 7, 9 e 10 de coagulação. Sem vitamina K, você tem a coagulação comprometida, um aumento do tempo necessário para a formação de coágulos e um maior risco de hemorragia e de deficiências na cicatrização de feridas. A vitamina K também regula o cálcio no corpo, direcionando esse mineral para onde ele é necessário. A couve também tem ação antioxidante, anti-inflamatória e é rica em fibras. Sexto alimento. Quinto alimento, na verdade, já falamos 5, vamos para os próximos 5. A cebola, que assim como a maçã, também tem quercetina, promove a vasodilatação, reduz a pressão arterial, melhora o fluxo sanguíneo e tem ação antioxidante e anti-inflamatória, já que o estresse oxidativo e a inflamação são fatores, são fenômenos sempre presentes nos problemas circulatórios. A cebola também tem vitamina C, a cebola também tem fibras e também tem alicina, um composto que nós vamos falar em um outro alimento que eu vou abordar daqui a pouco. Nosso quarto alimento, e quem ainda não curtiu o vídeo, quem ainda não compartilhou, aproveite esse momento e faça isso, ok? E, mais uma vez, se você quiser marcar uma consulta comigo, se você quiser ter acesso aos meus livros, eu vou mostrar um livro que eu escrevi daqui a pouco para você, que vai te interessar. Se você quiser melhorar a sua circulação de forma natural, clica aí também nos links da descrição. Tem 2 links na descrição principais, um do livro e um da marcação de consulta. Se você quiser, você vai encontrar aí na descrição e também nos comentários fixados. Para o pessoal aqui do Instagram, o link está na bio. Vamos lá, quarto alimento, gengibre, que tem ação antioxidante, combate o estresse oxidativo, ação anti-inflamatória, ajuda a controlar a glicemia, reduz o colesterol ruim e os triglicerídeos, diminuindo também o risco da aterosclerose, que é o acúmulo de placas de colesterol, gordura, cálcio e outros resíduos nas suas artérias, que pode ocasionar um evento tromboembólico grave, que pode ocasionar um evento cardiovascular grave, como um infarto e como um derrame. Geralmente é isso que acontece nesses casos. Ao rompimento de uma placa de aterosclerose, essa placa interrompe o fluxo sanguíneo da coronária ou de alguma artéria cerebral e você acaba sofrendo um infarto ou um derrame. Esses são os principais riscos da aterosclerose. E o gengibre, além de reduzir o risco de aterosclerose, ele também tem ação vasodilatadora. Por quê? Tem substâncias gingerol e xigaol que são capazes de aumentar a produção de óxido nítrico, dessa forma gerando a vasodilatação e, consequentemente, reduzindo a pressão arterial. Aquela história de que quem tem pressão alta não pode comer gengibre, isso aí não é tão verdade assim. É óbvio que algumas pessoas podem comer e ter uma elevação da pressão, mas o esperado é justamente o oposto disso. É que o consumo regular de gengibre reduza a pressão arterial no longo prazo, contribua para reduzir a pressão arterial no longo prazo. Terceiro alimento, alho. Como eu falei, assim como a cebola, é rico em alicina, que reduz a viscosidade do sangue, favorece a circulação e contribui para a prevenção de coágulos. Ajuda também a reduzir a pressão arterial, controlar a glicemia. Então, o alho é um alimento que deve estar presente no seu dia a dia. Agora, se você toma varfarina, se você toma o Marevan, tem que tomar cuidado com o alho e com vários outros alimentos que eu falei aqui, ok? Porque a varfarina, tem que tomar cuidado com a couve também, por exemplo, porque é um medicamento que tem muitas interações, inclusive com alimentos comuns. Então, se você tomar essa medicação, cuidado, ok? Segundo alimento, castanha da Índia, que tem essina, fortalece a parede dos vasos, reduz a fragilidade capilar
e reduz o vazamento de fluidos para outros tecidos, prevenindo dessa forma o inchaço e o peso nas pernas. A castanha da Índia tem ação anti-inflamatória, melhora o fluxo sanguíneo e se você consumir de 300 a 600 miligramas por dia, você possivelmente vai ter um benefício na sua circulação. Agora, também não pode consumir se estiver tomando anticoagulante e se estiver grávida, tá bom? E o nosso primeiro alimento é, talvez aqui, o nosso campeão da circulação. Inclusive, esse é o primeiro alimento do meu livro, Segredos da Circulação, 50 alimentos para limpar artérias e veias. Esses alimentos, 50 alimentos do livro, foram divididos em 13 capítulos, cada capítulo com um nutriente fundamental para a sua circulação. Então tem o capítulo dos nitratos, tem o capítulo da vitamina C, da vitamina D, da vitamina K2, tem o capítulo da esperidina e da diosmina, das antocianinas, que também são substâncias interessantes para quem tem problema cardiovascular. Então esse alimento aqui, ele ganhou o número 1 no livro Segredos da Circulação, que fala, que explica exatamente como esses alimentos, como os nutrientes presentes nesses alimentos, como o potássio, o magnésio, são capazes de melhorar a sua circulação sanguínea. E mais do que isso, o livro também te mostra uma ficha técnica dos alimentos, com a quantidade de fibras, de calorias, de proteínas, com a quantidade de cada um desses nutrientes que nós elegemos como os nutrientes fundamentais para melhorar a sua circulação. E, como não poderia faltar, também tem cada alimento uma receita saudável, fácil de fazer, prática, barata, com ingredientes baratos, acessíveis e, obviamente, deliciosas para você poder saborear no seu dia a dia. Então, esse livro que eu escrevi com muito carinho, depois de muito tempo me dedicando ao estudo dos alimentos para a circulação, ao estudo dos nutrientes que contribuem para a circulação, fez com que a gente chegasse nessa lista de 13 ingredientes, representados por 50 alimentos, que vão ter a capacidade de melhorar a sua circulação de forma natural, obviamente, desde que você esteja associando uma dieta saudável a um estilo de vida saudável como um todo. Para ter acesso a esse livro, Segredos da Circulação, é muito simples. Basta você clicar agora no primeiro link da descrição ou no link fixado nos comentários e adquirir com o super desconto por apenas R$ 49,90. O preço original do livro é R$ 100, mas com o link que está na descrição, com o link que está nos comentários, com o link que eu vou botar aqui também em nosso chat, você consegue adquirir por menos da metade do preço. E, como de costume, vocês também têm a oportunidade, né, o benefício aqui de garantir, de ter a garantia incondicional de satisfação, onde, se vocês leem o livro, compram o livro e não gostam, eu reembolso o dinheiro para vocês. Então eu faço aqui, eu assumo o compromisso público de reembolsar integralmente o dinheiro que você investiu, caso você não goste do livro. E eu só faço isso sem pegadinha, sem letrinha pequena, sem enrolação, sem burocracia, porque eu sei que você vai gostar do livro, que o livro vai trazer benefícios para você, que esses alimentos, quando consumidos regularmente, vão melhorar a sua saúde no geral, principalmente a sua saúde circulatória. E aí você vai ser grato a mim, porque te ofereci o livro, porque te indiquei o livro, mas principalmente vai ser grato a você, porque você vai ter feito um investimento pequeno, de R$ 49,90, mas que vai ter um retorno imenso, imensurável, incalculável, porque você vai estar investindo naquilo que você tem de mais valioso, que é a sua saúde. O pessoal está dizendo aqui no chat onde comprar o livro. A Ana Cristina Santos, a Maria Chalegre, a Nair Zanella. Como fazer para comprar o livro? Vamos lá, pessoal que está aqui no chat. Está aqui fixado, o link fixado em nosso chat aqui em cima, tá bom? Outra opção, o link também está na descrição e o link também está nos comentários fixados, ok? Ele é um livro digital. O Cilim Teixeira está perguntando e a Maria Chalegre está perguntando também.
Atualmente não temos a versão física, apenas a versão digital está disponível e também não há previsão para o lançamento da versão física, tá bom? Então eu recomendo que você aproveite essa oportunidade, aproveite esse desconto que você está recebendo hoje e principalmente aproveite a garantia incondicional de satisfação, onde você não tem risco nenhum ao adquirir o livro, o risco é todo meu. Se você não gostar, eu devolvo o seu dinheiro. Sem perguntinha, sem enrolação, sem letrinha pequena, sem pegadinha e sem perder a amizade. Então, não tem desculpa para você não adquirir o seu Segredos da Circulação hoje, tá bom? Clique no link da descrição, primeiro link da descrição, link fixado nos comentários ou o link fixado aqui no nosso chat, pessoal do Instagram, o link está na bio, ok? Ó, e eu tenho que revelar qual é o alimento, qual é o nosso primeiro alimento, e eu quero que você adivinhe, na verdade, né? Vamos lá. Nosso alimento, campeão da circulação, rico em nitratos. Os nitratos são convertidos em óxido nítrico pelas bactérias que estão na nossa boca. Por isso que você que tem pressão alta, por isso que você que tem problema de circulação, talvez deva evitar o uso de enxaguante bucal, porque esse produto mata as bactérias da sua boca. Tiram a capacidade do seu organismo de converter o nitrato em óxido nítrico, prejudicando o controle da sua pressão. Então, temos estudos científicos mostrando que o uso de enxaguante bucal está associado ao maior risco de desenvolvimento de hipertensão arterial, da pressão alta. Esses nitratos, eles contribuem para a redução da pressão arterial, para o aumento do fluxo sanguíneo. Esse alimento também tem uma substância chamada beta-cianina, que protege o endotélio, é rico em fibras, ajuda a reduzir o LDL, que é o colesterol ruim, é rico em potássio também, que ajuda a regular a pressão arterial e a relaxar os vasos. E aí, que alimento é esse, pessoal? Campeão da circulação, rico em nitratos, rico em fibras. Vou dar uma outra dica. Esse alimento, ele é utilizado para fazer açúcar. Pois é, por incrível que pareça, este alimento é feito para fazer açúcar. E aí? Escreve para mim no chat, escreve para mim nos comentários. O que você acha? Qual é o seu palpite em relação a esse alimento que eu estou falando aqui, ao nosso alimento número 1, ao campeão aqui da circulação? Bom, pessoal, este alimento é a beterraba, como o meu querido Albert aí lá da Venezuela falou, que está sempre por dentro de tudo. É a beterraba. Então, a beterraba, de preferência crua, de preferência batida com um limão, bem lavado com casca e tudo, mais o suco de um limão e um pouquinho de mel. Fica uma delícia. Eu fiz aqui ontem esse suco. Vou gravar um story, um reels, um shorts sobre esse assunto já já. Então, a beterraba, o suco de beterraba, por exemplo, é uma excelente opção para você melhorar a sua circulação, ok? Pessoal, vai dando uma nota aqui para esse vídeo de 0 a 10, tá? Enquanto isso, eu vou me despedir da galera aqui do Instagram, vou continuar no YouTube com vocês, que eu quero ver todo mundo que está aqui comigo hoje, tá bom? Então, deixa uma nota de 0 a 10 para esse vídeo aqui. Pessoal do Instagram, fui, um beijo, amanhã tô de volta. E vamos ver quem está com a gente aqui hoje. Vamos ver quem está com a gente aqui hoje. A Maria falando que nunca pensou na beterraba nesse sentido. Maria, a beterraba é uma grande aliada para a circulação, ok? Ela é uma grande amiga dos seus vasos sanguíneos. Bom, vou ensinar para vocês agora como se inscrever no canal, como deixar o like, como compartilhar o vídeo, tá bom? Vamos lá. Estamos aqui em nosso chat, correto? Vamos ter que apertar nesse X aqui para fechar o chat. Pronto. Agora apareceu o botão inscrever-se. Vocês vão clicar nele. Já está inscrito. Agora, ativar as notificações. Vão clicar aqui nesse sininho e apertar em todas. Agora você vai ser avisado das lives, dos novos vídeos, dos novos conteúdos. O YouTube vai notificar quando o nosso canal estiver
com um novo post, tá bom? Para curtir é simples também. Tem aqui um botãozinho, vocês estão vendo aqui o botãozinho? 183 com o dedinho aqui para cima? Estão vendo, né? É só vocês apertarem nele. Pronto, já deixou o like também. E para compartilhar, tem um botão do lado. Você vai apertar, vai escolher o WhatsApp, ou o Facebook, ou o que você quiser, vai colocar em enviar, vai escolher a conversa, eu vou mandar para mim mesmo, avançar, enviar, pronto. Já está aqui o vídeo. Então manda, compartilha com os grupos da sua família, com os grupos do seu condomínio, com o seu grupo de amigos, com as pessoas que você quer ver bem, porque esse vídeo aqui, essas informações, têm o potencial de melhorar muito a saúde delas. Então eu conto com você para que essa mensagem viralize, para que essa mensagem se propague e alcance mais pessoas, principalmente aquelas que não têm condições de ir ao médico, de ter um plano de saúde, que não têm acesso a hospitais, postos de saúde, clínicas da família, que infelizmente é uma parcela muito grande das pessoas que assistem aqui. Então você tem a oportunidade de contribuir para a saúde dessas pessoas, se inscrevendo no canal, compartilhando o vídeo, deixando o seu like, porque tudo isso vai ajudar, vai fazer com que o algoritmo entenda que o conteúdo é relevante e vai distribuir para mais pessoas. Então eu conto com você para a gente fazer essa mensagem chegar nessas pessoas necessitadas, tá bom? A Edna está falando aqui. Bom dia, tenho muitas varizes, já fiz cirurgia e ainda tenho muitas. A beterraba com limão e mel tem que tomar quantas vezes por semana, doutor? Edna, por que as varizes continuam aparecendo? Porque provavelmente a senhora continua tendo os hábitos que geram as varizes. Então a senhora vai fazer cirurgia e vai resolver aquelas. Mas se a senhora não atuar na causa do problema, as raízes vão continuar surgindo. Qual é a causa do problema? A má circulação. A cirurgia de varizes não vai resolver a má circulação. É o sobrepeso, é o diabetes, a pressão alta, o colesterol alto. Tudo isso prejudica os seus vasos sanguíneos, contribui para o surgimento de varizes. Então, esse suco que eu falei, da beterraba com limão e mel, ele é um grande aliado, sim, mas é necessário fazer mudanças no estilo de vida. Então, tem que fazer atividade física, tem que manter um peso saudável, tem que dormir bem, tem que gerenciar o estresse, tem que evitar beber, tem que evitar fumar, porque tudo isso danifica a sua circulação. Então esse suco ele pode ser tomado todos os dias, tá bom? Pela manhã ali é um horário excelente para consumi-lo. Vamos ver quem está com a gente aqui hoje. Um abraço para Maria Silva, Ana Maria Gamarra do Japão, Maria das Luzes Moraes e Albert Duque, Aparecida Saroa de Campinas, Simone Alves Macedo da Silva, bom dia, doutor. Quais as melhores frutas que limpam as veias e combatem a má circulação? Simone, falamos aqui de algumas frutas. No livro Segredos da Circulação, tem outras frutas e vários outros alimentos. E tem a receita para consumir esses alimentos de forma saudável, prática e deliciosa, tá? Então o livro é obrigatório, digamos assim, para quem quiser aprender como melhorar a circulação de forma natural por meio da alimentação. Tá bom? Um abraço para Ilse Steffen, Elma Nery Rodrigues, do Pará, Heloísa Helena Matos, Carmen de Oliveira dos Santos. Um abraço para Vilcelina Faria, Silvia Helena, Sandra de Honório Gurgel, Pedro Silveira, perguntando se a farinha do caroço de abacate é boa para a saúde. Pedro, tem vários nutrientes, tá bom? Então, a farinha do caroço de abacate, consumida da forma correta, uma colher aí de farinha por dia, acho que tá legal, ok? Abraço para Solange Perim da Silva, Simone Alves Macedo da Silva, Fátima Jovina Souza, Carmen de Oliveira Santos, quem mais está com a gente aqui? Vilcelina Faria, abraço para Marinalva Oliveira, Ana Cristina Santos perguntando o livro, acredito que seja na Amazon. Ana Cristina, não tem na Amazon por enquanto. Link da descrição, link fixado nos comentários ou este link aqui fixado em nosso chat, tá? Abraço para minha querida Márcia Maria do Recife, The Black, Maria Chalegre, Maria Acosta, pessoal perguntando se o livro é digital. Sim, o livro é em formato digital.
Para comprar o livro, basta clicar no primeiro link da descrição, no link fixado nos comentários ou neste link aqui. Neste link aqui fixado em nosso chat. Abraço para Eni Viana, Meire Souza, Andréia Moraes, Heraldo Sena, Keile Brasil Freitas. Abraço também para Roselaine Azambuja, Aba, Jaqueline Werner, Regiane Veras, Antônia Maria, Paulo Guilherme, MC Trajano, Maria Trajano. Abraço para Antônia Maria Araújo, Olívia Medrado. O senhor não disse qual é o primeiro alimento. Beterraba. Beterraba. Marlene Bold, Cleia Geslaine, Yolanda Falcon, Maria da Salete Mendes, Neide Santiago, vamos lá, Luz Irmã Francisca de Pernambuco, Paulo Pedro Litsu, doutor, tenho dor no coração, mas todos os exames saem normais, sou hipertenso, o que será? Quando que aparece essa dor? É no esforço físico? É no estresse psicológico? Se for, tem que investigar melhor. Clinicamente até. Entender quais são as origens dessa dor, tá? Porque aí a gente vai poder fazer um diagnóstico mais preciso. Abraço para Maria das Dores Ferreira, Petrúcio Barbosa Sobrinho, Tereza Cristina Pedrosa e mais uma vez aí para Olívia Medrado. Pessoal, vou finalizar essa live, que eu vou fazer minha academia agora, fazer minha atividade física, recomendo que você faça o mesmo. Mas se você for continuar aqui no YouTube, se você estiver aproveitando esse tempo para se informar mais, para ter mais saúde, não saia aqui do canal, continue comigo, porque eu separei outros 2 vídeos essenciais para você continuar tomando conta da sua circulação de forma natural. Quer ver? Nesse vídeo aqui, eu falo sobre frutas que ajudam a sua circulação. E nesse aqui, sobre chás, que também vão ajudar a alcançar aquele resultado que você deseja tanto. Não é um tchau, é um até logo, que daqui a pouquinho eu te vejo nessa live aqui e nessa live aqui. Até mais!